continuando, ó, na mesma lógica, inclusive, porque nós estamos falando de competência originária do Tribunal de Justiça, né? Sempre lembrar aqui, ó, eu sei que é um pouco redundante da minha parte, mas é originariamente ao TJMG, tá? Aí vem B, o secretário de Estado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93. E aí depois vem outras autoridades. Vamos parar para pensar aqui, ó, o secretário de Estado, tá? Que é a grande questão de prova aqui, ó. Secretário de Estado. Quando o secretário de Estado cometer crime comum, de quem que é a competência para fazer o julgamento? Do TJMG. E especificamente de quem? Segundo o regimento interno do Tribunal de Justiça. Do órgão especial do Tribunal de Justiça. Beleza? Tá, professor. Mas, e se o secretário de Estado cometer crime de responsabilidade? Se ele cometer crime de responsabilidade, gente, aí vai depender. Porque é aquela mesma lógica da Constituição Federal, ó. Se ele comete crime de responsabilidade de forma conexa com governador barra vice-governador, a competência para fazer o julgamento é da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Mas, se ele cometer o crime de responsabilidade sozinho, a competência para fazer o julgamento vai ser de quem? Vai ser do TJMG, do órgão especial do TJMG. Traçando aquele paralelo com a Constituição Federal, vejam que aqui, ó, eu tive mais uma vez a aplicação do princípio da simetria. Por quê? Porque vocês vão lembrar dessa competência aqui, ó, na Constituição Federal, extremamente importante também, e que envolve ministro de Estado, mais comandantes. Lembram lá? Ministro de Estado mais comandantes. Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quando eles cometem crime comum, a competência para fazer o julgamento é do Supremo Tribunal Federal. Quando eles cometem crime de responsabilidade, depende. Se o crime de responsabilidade foi de forma conexa com presidente, né, ou vice-presidente, a competência para fazer o julgamento do crime de responsabilidade é de quem, gente? É do Senado. Entenderam? Ah, e se cometerem um crime de responsabilidade sozinhos, né, ou seja, sem a participação do presidente ou do vice, é no Supremo. Então, o que a Constituição do Estado de Minas Gerais fez com relação aos secretários de Estado? A Constituição do Estado de Minas Gerais simplesmente aplicou o princípio da simetria. Se quem tem status de ministro de Estado, se ministros e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ao cometerem crime comum é no Supremo, secretário ao cometer crime comum é no TJ. Se ministro de Estado, comandante da Marinha e do Exército ou da Aeronáutica, né, cometerem crime de responsabilidade conexo com presidente ou com vice é no Senado, ora, o secretário de Estado conexo com o governador ou com o vice vai ser na Assembleia Legislativa. E se for sozinho, no TJMG, porque quando o ministro comete sozinho, é lá no Supremo Tribunal Federal. Entenderam? Nada mais, nada menos do que, gente? Nada mais, nada menos do que a aplicação do princípio da simetria. Então, ó, não errem isso, seja na Constituição Federal, seja na Constituição Estadual. Então isso aqui, ó, foi essa primeira parte, né? Essa primeira parte aqui, ó, da linha B, que é uma parte importante aí quando a gente pensa numa regra de competência, tá? Então atenção, ó, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente o secretário de Estado. E aí quando fala ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93, eu estou falando exatamente esse tipo de situação, tranquilo? Quando for crime de responsabilidade, vai ser competência da Assembleia Legislativa de forma conexa com o presidente, ó, com o governador ou com o vice-governador. Mas espera aí, professor, isso também está lá no artigo 62, isso também está lá na Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? Olha só como que realmente está, ó. Se a gente vai lá no artigo 62, que é a competência privativa da Assembleia, e justamente no inciso 14, olha só,
compete privativamente à Assembleia Legislativa. Texto da Constituição Estadual aqui, ó. Processar e julgar o governador e o vice-governador do Estado no crime de responsabilidade e o secretário de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Beleza? Então, a gente tem aí, ó, essa questão bem provável em um concurso público. Então, até aqui, ó, foi uma parte. Foi essa primeira parte, vamos dizer assim, né, da linha B, que é uma parte importante. Agora vem a segunda parte, ó. Juízes do Tribunal de Justiça Militar. Agora, pelo regimento interno do TJM-MG, eu estou falando dos desembargadores do TJM-MG. Lembram que mudou lá, ó, que agora é desembargador? Depois disso, ó, os juízes de direito, os membros do Ministério Público, comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, o chefe da Polícia Civil e os prefeitos municipais, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade. Então vamos lá, vamos esquematizar essa turma toda aqui, ó. O que eu tenho que lembrar, ó? Primeira coisa, desembargador do TJM-MG, beleza? Então tá aqui, ó, desembargador do TJM-MG. Depois, juiz de direito, JD. Depois, membros do Ministério Público Estadual. Depois vem comandantes, ó, comandantes. E aí entra tanto o comandante da Polícia Militar quanto o comandante do Corpo de Bombeiros Militar. Tá pequenininho aqui, gente, mas vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aí, né? Acabei gastando a tela em branco ali para outro esquema, mas enfim, não tem problema, ó. Então, ó, desembargador do TJM-MG, juiz de direito, membro do Ministério Público Estadual, o comandante da PM, o comandante, né, do Corpo de Bombeiros Militar. Depois vem o chefe, ó, chefe, tá, da PCMG, da Polícia Civil, mais quem, ó, vou colocar aqui ainda um maisinho só para vocês entenderem, ó, mais o prefeito. No esquema de vocês aí, ó, é só seguir a listagem aí, ó, tá? Então, desembargador, juiz de direito, membros do Ministério Público Estadual, comandante da PM, comandante do Corpo de Bombeiros Militar, o chefe da Polícia Civil, mais o prefeito. O que a gente tem que lembrar? Aqui, ó, é tanto no crime comum ou responsabilidade. A competência para fazer o julgamento é de quem? É do TJ, é do Tribunal de Justiça, do TJMG, e a gente já estudou lá no regimento interno, que é o órgão especial do TJMG. Tranquilo? Então, ó, fiquem de olho, sobretudo nisso aqui, ó, para não gerar confusão, ó. O comandante geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O chefe da Polícia Civil, também importante. Prefeito municipal, também importante, tá? E aí, enfim, todas as outras autoridades aqui, ó. O desembargador do TJM-MG, o juiz de direito, o membro do Ministério Público. Todo mundo aqui, ó, cometeu crime comum, cometeu crime de responsabilidade, competência do TJ, competência do órgão especial do Tribunal de Justiça, tá? Então, ó, percebam como é na Constituição Estadual e comparem também com a Constituição Federal. Quanto mais comparativo for o estudo de vocês entre Poder Judiciário na Constituição Estadual e Poder Judiciário na Constituição Federal, gente, melhor vai ser, tá? Então, de preferência, aquilo que eu já comentei, estuda a Constituição Federal primeiro, depois a Lei de Organização Judiciária, o regimento interno do TJMG ou do TJM-MG. Aí volta na Constituição Estadual e saia fazendo todas essas comparações que nós estamos fazendo aqui, tá? Sempre, desde 2004, quando eu trabalhei no meu primeiro concurso do TJ, 2004, 2005, tá? Primeiro concurso do TJ que eu trabalhei, eu sempre fiz dessa maneira. E, em regra, os alunos sempre acertaram as questões de prova. Por quê? Porque você começa a ver a mesma
matéria, né, o mesmo assunto diversas vezes. Primeiro você vê ele na Constituição Federal, depois você vê ele na Lei de Organização Judiciária, depois exemplificado lá no Regimento Interno e pega a Constituição Estadual e sai fazendo uma revisão de todo o conteúdo. Tranquilo? Beleza. Bora lá. Bola para frente aqui para a gente continuar a competência do TJMG, tá? Então já vimos esse esqueminha aí, ó, quando eu comparei, né, com a Constituição Federal. Só lembrando isso aqui, ó, é a CF 88, isso aqui é o artigo 102, inciso 1º, a linha C da CF 88, tá? Muito cobrado aí em todos os concursos de uma maneira geral.